seguidores de Cristo, testemunhando numa sociedade em ruínas. Então o nosso programa ele fará sobre isso. Então se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta a respeito, também você pode nos ligar, mandar a sua mensagem, que nós estaremos aqui prontos para te responder. Então agora vamos passar ao estudo da lição. O tema dessa lição hoje é o problema da fome no mundo contemporâneo. Nós sabemos que a fome tem sido uma realidade, infelizmente, na nossa cidade, no nosso país. E eu, pesquisando um pouco sobre o assunto, sobre a fome no mundo, me choquei com um grande número de pessoas que, infelizmente, passam fome no país. Isso é somente um dado, é algo estimatismo, não é um número exato, mas você pode ver a grandeza desse número através disso. A fome é realidade em 805 milhões de pessoas no mundo, que pela privação de alimentos estão em estado de subnutrição. O Brasil ele saiu do mapa da fome em 2014. Os especialistas que tratam do assunto denominam a situação de fome como segurança ou insegurança alimentar. Então nós vemos aqui o quão grande é a fome no mundo. Os países que estão em situação mais grave são os países africanos, assolados pelas guerras civis e exploração. Eles estão entre os que menos evoluem no combate à fome, segundo os dados anuais da ONU. Hoje a situação é considerada grave em Botsuana, Costa do Marfim, Madagascar, Malawi, Namíbia, Uganda, República Unida da Tanzânia e também na Zâmbia. Então, nós vemos aí na África um dos países que mais sofrem com fome no mundo. Recentemente nós vimos também, saiu na mídia, o ataque que aconteceu na Somália. Então, a África tem sido um país muito judiado. Nós devemos estar em constante orações pelos nossos irmãos africanos. O meu pai, o pastor Natanael Rinaldi Filho, já teve a oportunidade de estar ali na África e ele pôde compartilhar com a igreja e também um pouco comigo a respeito do que ele viu ali. Realmente é uma realidade muito diferente da nossa. E nós precisamos estar em oração pelos missionários que estão lá pregando a palavra, os missionários que estão lá tentando levar vida para aquele povo. E nós precisamos estar em oração por essas pessoas que estão lá. Na Ásia também, as piores condições de acesso a alimentos são encontrados na República Democrática da Coreia, no Iraque e no Tajiquistão. El Salvador e Guatemala são os países latino-americanos de pior situação em relação à oferta de alimentos à população. Aqui no Brasil, como eu disse, o mapa da fome elaborado por uma entidade em 2014, essa entidade apontou que no período de 2002 a 2013, o Brasil implantou programas para aumentar e melhorar a oferta de alimentos à população. Entre os pontos está a inserção em 2010 do princípio constitucional de que todo ser humano tem direito à alimentação adequada, na ocasião do lançamento do programa Fome Zero. Então o Brasil ele conseguiu sair desse mapa da fome em 2014, mas nós sabemos, infelizmente, que o nosso país ele ainda passa por isso. Nós não devemos nos alegar porque não estamos em um mapa da fome ou algo do tipo, porque nós sabemos que tem muitas pessoas aí fora. Se nós sairmos aqui na rua de Santos de madrugada ou de dia mesmo, nós poderemos ver essa realidade, infelizmente, aqui na nossa cidade, no nosso país.
Então, que através desse estudo nós possamos nos conscientizar de tudo isso que está acontecendo no nosso país, no mundo também, e possamos ter uma visão ampliada, uma visão do que o reino de Deus diz sobre tudo isso, e possamos ser ensinados pela palavra de Deus. Então o texto do dia, que a lição aqui aponta, está em Atos 2, versículo 46, que diz: Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Nós expressamos a graça e o amor de Deus divino na sociedade quando partilhamos o nosso alimento também com os famintos. Você sabia que você demonstra o amor de Deus quando você compartilha o seu alimento com uma pessoa mais necessitada? Se você já teve a oportunidade de fazer isso um dia, você sabe a recompensa e o prazer que isso traz na sua vida. Eu já tive a oportunidade de fazer isso e é uma alegria recompensadora, uma alegria muito boa. Então, se você, quando tiver a oportunidade, faça isso. Você pode mudar o dia de alguém com isso, você pode levar esperança para alguém com isso. Então, tente fazer isso com mais frequência, porque infelizmente o nosso país, o nosso mundo, a nossa cidade aqui, ela passa por essa realidade, sim. Porque a falta de acesso à alimentação básica ainda é um grave problema social na nossa sociedade contemporânea. As estatísticas, infelizmente, são muito tristes. 30 mil crianças morrem de fome a cada dia, e 1/3 das crianças dos países em desenvolvimento apresentam um atraso no crescimento físico e também intelectual. Uma pessoa a cada 7 padece fome no mundo. Então nós vamos analisar tudo isso, esse tema, à luz das Escrituras. Então, que nós possamos ser ensinados pela palavra de Deus. O texto bíblico do dia de hoje se encontra em Lucas, no capítulo 9, dos versículos 12 ao 17. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: Deem-lhe vocês algo para comer. Eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: Façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou aos discípulos para que os servissem ao povo. O versículo 17 termina de forma maravilhosa. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que ainda sobraram. Todos nós sentimos fome, aquele desejo normal por alimento, e certamente essa não é uma sensação agradável. Quando você passa várias horas sem comer, o seu corpo já começa a ficar debilitado. Eu me lembro ontem que eu almocei por volta de 2 horas, eu tive algumas situações. Amanhã eu só consegui almoçar 2 horas da tarde, e depois eu só consegui comer de novo, já era bem tarde, e eu me lembro que a minha cabeça já começava a doer, o meu corpo já começava a ficar fraco. Então nós sentimos isso, não é uma sensação agradável, não é uma sensação prazerosa. E agora você imagine
aquelas pessoas que passam fome por não terem condições de adquirir o seu sustento básico. No mundo atual, milhares de pessoas encontram-se, infelizmente, nessa situação. Ontem eu sabia que eu ia ministrar a palavra aqui, o estudo seria esse, e eu pensei exatamente nisso. Poxa, eu tô aqui reclamando de fome, que eu tô sentindo fome, que eu tô com dor de cabeça. E quantas pessoas estão passando fome aí no mundo e não têm condições de chegar no alimento? Eu sabia que quando eu chegasse em casa ou parasse em algum lugar eu iria comer e aquela fome ia passar e a minha dor de cabeça ia passar. Mas e quantas pessoas a fome ia continuar perdurando? Então nós vamos agora entrar na lição e entender um pouco mais sobre o que a Bíblia diz. Fome. A fome é uma condição de extrema escassez de comida. Durante uma extrema fome em terra distante, o filho pródigo foi de volta à razão. Uma grande fome ocorreu nos dias do imperador romano Cláudio. Em seu sermão no Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus predisse que haverá fome durante o período da tribulação no final dos tempos. E o Apocalipse faz alusão à fome que virá sobre a grande Babilônia. Uma das bênçãos para o Israel restaurado é que não haverá mais fome. Há uma referência às pessoas durante períodos de fome, pagando altos preços por alimentos intragáveis como cabeças de jumento e esterco de pombas, e até mesmo praticando o tipo mais horrendo de canibalismo. E é evidente nos dias bíblicos as causas naturais responsáveis pela fome. E essas causas naturais eram principalmente a seca e a guerra em seus vários aspectos. No entanto, ela é muitas vezes retratada como um juízo divino pelo pecado. Nesse sentido, ela é citada como os 4 maus juízos de Deus. Então, o primeiro ponto aqui da lição é a fome nas escrituras sagradas. Vamos discorrer um pouco sobre a origem da fome. Deus ele criou a terra com fartura. Deus ele criou a terra com grande fartura, produzindo mantimento suficiente para a sobrevivência do homem. E nós lemos isso em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 11, quando ele diz: Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. E continua no versículo 12: A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. No versículo 28, Deus continua falando sobre isso, e diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. No versículo 29 continua: Disse Deus: Eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Então nós vemos que antes da queda do homem havia abundância, pois até então o pecado ele não tinha sido introduzido no mundo. Além de afastar o homem de Deus, a desobediência do primeiro casal de Adão e Eva afetou toda a criação, provocando uma desordem no universo. E disse Deus em Gênesis 3,17: Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, desse momento em diante, o trabalho passou a ser realizado com mais dificuldade em virtude dos cardos e espinhos que vieram a existir. Gênesis 3,18 diz o seguinte: Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. A fome e o pecado.
Os efeitos da queda do homem sobrepujam a escassez e as dificuldades natural. O pecado acarretou ainda dificuldades naturais, consequências danosas na natureza humana, gerando condições sociais e comportamentos responsáveis pelo aumento da fome, pelo aumento da guerra, pelo aumento dos governos injustos, pelo aumento do egoísmo, pelo aumento da ociosidade. E nós lemos isso no livro de Provérbios, capítulo 19, em seu versículo 15, onde diz o seguinte: a preguiça leva o sono profundo, e o preguiçoso, ele passa fome. Também a corrupção e o consumo descontrolado, e nós lemos isso lá no livro de Lucas. O médico Lucas, no seu capítulo 15, em seu versículo 14, ele diz: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Então, o pecado ele acarretou consequências danosas na natureza humana, e começou a gerar consequências sociais e comportamentos responsáveis pelo aumento da fome. O homem ele começou a fazer guerra, o homem passou a praticar governos injustos, o homem começou a ser egoísta, o homem passou a ser ocioso, a corrupção e o consumo exagerado, o consumo descontrolado foram algumas das consequências que a fome e o pecado tiveram ligação no nosso cotidiano. As escrituras relatam vários casos de fome durante os dias de Abraão. Você pode ler isso em Gênesis 12, no seu versículo 10, onde diz: houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Isaac, em Gênesis 26, versículo 1, diz o seguinte: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. Assim também como com José, nós podemos ler isso em Gênesis 41, versículos 56 e 57, quando diz: quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte. Em Ruth também nós lemos algo a respeito. No seu capítulo 1, versículo 1. Na época dos juízos houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Davi também, em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Também podemos ler em 1 Reis, no seu capítulo 18, versículo 2, o seguinte: e Elias foi com a fome, e Elias se foi, e como era grande a fome em Samaria. E podemos ler no cerco final em Jerusalém, em 2 Reis 25, 3, o seguinte: no 9º dia do 4º mês, a fome na cidade havia se tornado tão rigorosa que não havia nada para o povo comer. Então isso nos leva a compreender um pouco mais que os problemas sociais, incluindo a falta de comida, começam quando os homens desobedecem a Deus. Quando o pecado entra na nossa vida, quando nós desobedecemos a Deus, a falta de comida
ela é uma das consequências que geram a fome ali, como nós lemos em vários trechos da Bíblia que nós acabamos de ler aqui. O propósito original de Deus é a fartura e a abundância para a humanidade. Nós lemos isso no começo, ali em Gênesis. Deus ele tinha criado tudo, preparado tudo. Então o propósito de Deus original era aquilo. Mas nós observamos que a queda do homem ocasionou condições sociais e comportamentos responsáveis pelo aumento da fome, como nós já mencionamos aqui, tais como a guerra, governos injustos, egoísmo, ansiedade, corrupção e o consumo descontrolado. O segundo ponto da lição: a fome como um sinal da vinda de Jesus. No sermão proferido no Monte das Oliveiras, Jesus predisse que a fome seria um dos sinais do tempo da sua volta. E você pode ler isso em Mateus capítulo 24, versículo 7, onde diz: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso porque nos últimos dias serão caracterizados pelo aumento da iniquidade. Nesse mesmo capítulo de Mateus, no seu versículo 12, diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Então, Jesus ele disse que a fome seria um dos sinais da sua volta. Isso porque os últimos dias eles seriam caracterizados pelo aumento da iniquidade, como nós acabamos de ler. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Também o colapso dos padrões morais e a operação da injustiça, formando assim, juntamente com as guerras e o terremoto, um contexto propício para a proliferação da miséria em todo o mundo. O esfriamento do amor, como nós acabamos de ler em Mateus 24:12, será igualmente um dos principais fatores responsáveis pela pobreza extrema que assolará a terra nos tempos do fim. Não havendo compaixão e sentimento de solidariedade, o contingente de pessoas sem acesso à alimentação básica, em situação de miséria, será enorme. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas que passam fome e as pessoas passam na rua como se aquela pessoa ali fosse uma árvore ou fosse uma escultura. As pessoas não sentem nenhum tipo de compaixão, nenhum tipo de solidariedade. Que nós possamos mudar essa realidade. Que ao você ver uma pessoa necessitada, você tenha compaixão dessa pessoa, você seja alguém diferente dessa sociedade. Essa sociedade que não olha com compaixão, que não olha com amor. A Bíblia também diz que haverá um tempo de fome, não fome de pão nem de sede, mas de ouvir as palavras do Senhor. As pessoas irão errantes de um lado para o outro e do norte até o oriente, comerão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. E eu faço uma pergunta para você nessa manhã. Você tem aproveitado o seu tempo para se alimentar espiritualmente da palavra de Deus? Você tem usado o seu tempo para se alimentar espiritualmente da palavra de Deus? Ou você, hoje eu estou muito cansado, hoje não vai dar, hoje não, amanhã eu faço? Nunca se esqueça, o principal motivo da fome dos últimos dias não será a falta de comida, mas sim a falta de amor. Existem hoje, como eu disse, cerca de 805 milhões de pessoas que passam fome no mundo. E pelo menos 2 milhões dessas pessoas sofrem de deficiências nutritivas graves. Outro levantamento que eu pesquisei aqui indica que cerca de 3,5 milhões de crianças morrem anualmente pela falta de refeição básica e doenças relacionadas com a desnutrição. E apesar dos avanços
científicos da nossa civilização e do aumento da produção de alimentos, as altas cifras de pessoas famintas comprovam a má distribuição e o desperdício de alimentos no mundo todo. O Brasil, ele faz parte sim dessa realidade. Mais de 7 milhões de brasileiros convivem com esse problema e 15 milhões de crianças no Brasil são consideradas desnutridas. E como eu li para vocês aqui, o Brasil ele saiu da mapa da fome. Imaginem como é um país que está no mapa da fome. Então, se mais de 7 milhões de brasileiros convivem com esse problema e 15 milhões de crianças são consideradas desnutridas, imagine um país que está no mapa da fome. Quão assustador seria esse número? Esse número de 7 milhões de pessoas me espanta, me deixa triste, me deixa com um temor, com uma vontade de querer ajudar o máximo de pessoas possíveis. Que nós não sejamos indiferentes a essa situação. Ouçamos o clamor dos famintos. Meu irmão, que você, ao olhar uma pessoa na rua, ou você ver uma pessoa que está passando necessidade, que você seja o primeiro a estender a sua mão a ele, dar um prato de comida, algo para comer. Com certeza irá mudar o seu dia, irá fazer o dia dessa pessoa um dia mais feliz, um dia melhor. Diante desse cenário, nós, como servos de Deus, devemos testemunhar do amor cristão para com aqueles que passam fome. Pois a fé, se não tiver as boas obras, é morta em si mesmo. E nós lemos isso no livro de Tiago, no capítulo 2, em seu versículo 17, onde ele diz: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de boas obras, está morta. Dar pão ao faminto é também uma forma de fazer a vontade de Deus. Sim, e você pode confirmar isso em Mateus, no versículo 25, no versículo 40, onde ele diz o seguinte: o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Meu irmão, se você faz a vontade de Deus, se você entrega um pão a uma pessoa que está necessitada, algo de comer a uma pessoa necessitada, Deus, ele declara aqui: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos menores irmãos, vocês fizeram para mim. Meu irmão, é como se a gente tivesse é como não, a gente está fazendo algo para Deus quando a gente dá algo de comer. Quando a gente dá algo de comer a uma pessoa que está necessitada. Coloque esse versículo 40, capítulo 25 de Mateus, dentro do seu coração. Quando você faz algo para alguém menor, para alguém necessitado, você está fazendo como se você estivesse fazendo para Deus. Você fez para Deus. Lembre-se dos milagres da multiplicação dos pães e dos peixes operados por Jesus. Jesus, ele se compadeceu daquela multidão faminta. A ordem de Jesus aos discípulos em relação ao povo é significativa e contínua quando ele declara: dai-lhes vocês o que comer. Ali os discípulos, eles falavam: mestre, você não quer que eles vão pegar algo para comer pra gente? Ele fala ali, os discípulos, eles começam, ele fala para Jesus: despede a multidão para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Então eles estavam falando para Jesus: manda eles embora para que eles possam encontrar algo para comer, para que eles possam encontrar algo para vestir. Mas Jesus, ele fala ali: deem vocês algo para eles comerem. Nós vemos a graça de Jesus, a grandeza de Jesus através de pequenas atitudes dele. A igreja primitiva, como vemos em Atos dos Apóstolos, expandiu-se de uma forma extraordinária.
Após o recebimento da virtude do Espírito, os discípulos saíram a influenciar a sociedade, pois em todos eles havia abundante graça, como nós lemos em Atos 4:33. Ao anunciarem com ousadia a palavra de Deus, eles não duvidavam, eles não titubeavam em ajudar os necessitados. E a Bíblia, ela retrata isso com fidelidade ao dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. A partilha do alimento, portanto, não foi algo ignorado pelo pentecostalismo primitivo, especialmente com os domésticos da fé. Os primeiros crentes, eles viviam um pentecostalismo solidário. Será que é isso que nós temos visto em nossas igrejas hoje em dia? Estamos igualmente preocupados com a fome das pessoas necessitadas? E nós clamemos a Deus por um despertamento integral que envolva tanto o mover do Espírito Santo quanto o partir do pão. E lembre-se, antes de desperdiçar alimentos, antes de colocar tanta comida no seu prato, antes de ser guloso e colocar tanta comida no prato, lembre-se daqueles que passam fome. Infelizmente, a fome ela continua sendo um grave problema social nos nossos dias atuais. Em virtude da queda, a escassez de alimentos e a sua má distribuição são resultado direto do pecado do homem. Não obstante, o cristão não pode viver indiferente diante da existência de milhares de famintos pelo mundo. Pois ao olharmos para o livro de Atos, encontramos o exemplo de solidariedade daqueles que no poder do Espírito Santo impactaram o mundo pela pregação da palavra e também pelo serviço. Então, meu irmão, que nós possamos seguir esse modelo, que nós possamos seguir essas pessoas, que nós possamos ter compaixão pelos necessitados, que possamos ter consciências da necessidade, preocuparmos-nos com as pessoas envolvidas e estarmos prontos para agir em seu favor. Ter compaixão de um irmão necessitado, como nós lemos aqui, como nós estudamos aqui, é a prova do amor de Deus em nós. Que nós possamos honrar a Deus sendo bondosos para com aqueles que são necessitados. Mas claro, você talvez não tenha necessidade de dar comida às outras pessoas, porque a sua condição também não é tão boa. Você tem uma outra chave que é uma arma fundamental para todo cristão, a oração. A oração é algo que todo cristão pode fazer. A oração é algo essencial. Se você não pode ajudar com um alimento, com algo de comer para os necessitados, ore, 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 ore. Essas bênçãos divinas podem ser espirituais ao invés de materiais, mas a recompensa é garantida. Então, meu irmão, ore, 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 ore pelos aqueles necessitados, ore, porque Deus, Ele vai te abençoar, Deus, Ele vai te dar, Deus, Ele vai te dar mais. Lembre-se, dar aos pobres é um investimento para a sua eternidade. Então, meu irmão, nós sabemos que nós temos oportunidades ilimitadas de falar de Jesus, de abranger sobre esse assunto. Nós
saímos da nossa cidade aqui de Santos e nas regiões aqui perto, e nós volta e meia vemos alguém necessitado. Nós vemos pessoas passando fome. Da próxima vez que você sair na rua, converse com essas pessoas, tente dar algo para essa pessoa comer, fale de Jesus para essa pessoa também. Quem sabe esse não seja um caminho para que você possa evangelizar outras pessoas. Eu já tive a oportunidade de sair toda quarta-feira à noite, eu, minha noiva e um casal de amigos, para dar comida aos pobres. Sair na cidade de Santos à noite e dar comida aos pobres. E, meu irmão, foi uma das melhores experiências da minha vida. As pessoas, elas são sedentas em conhecer o amor que eu e você conhecemos, o amor de Jesus. Então não perca mais tempo. Que essa realidade triste possa ser cada dia mais diminuída no nosso mundo. Não se esqueça nunca de orar por isso. Não se esqueça nunca de ter esse pedido e esse motivo de oração em sua oração. Clame por isso, para que os céus se abram para essas pessoas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.